Muito bem, vamos dar continuidade, segmento então à nossa matéria, Direito Penal, Crimes em Espécie, o título dos crimes contra a fé pública. E nós estamos no capítulo da falsidade documental. Na falsidade documental, nós paramos na aula passada no crime de falsidade ideológica. E vimos já uma série de características do crime de falsidade ideológica. Agora a gente tem que prosseguir. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou botar o nome do tipo penal. Falsidade ideológica. Lembrando que esse tipo penal está previsto no Código Penal, artigo 299. Aqui está, artigo 299 do Código Penal Brasileiro. A leitura do artigo a gente já fez. Eu não vou entrar no artigo agora, tão cedo. Então, eu sugiro, a minha proposta é que os senhores tenham a legislação em mãos para irem acompanhando junto comigo, porque nós vamos trabalhar a diferença da falsidade ideológica para a falsidade material e vamos ver também algumas características da falsidade ideológica que podem marcar presença em prova, como já marcaram. E quem sabe vem de novo, não é verdade? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Prezados, a primeira informação importante que a gente tem que ter aqui é quanto ao chamado objeto material. Certo? O objeto material. O que recai o crime de falsidade ideológica? E aqui os senhores vão se surpreender. Por quê? Porque o objeto material recai exatamente sobre aquilo que já recaiu nos crimes anteriores. Documento. E quando a gente faz a leitura do artigo 299, a gente percebe que esse documento ele pode ser público, e pode ser particular. Tá, mas aí vem a grande questão. Quando a falsificação se dá em um documento público, qual é o crime que vai ser? Vai ser o crime de falsificação de documento público ou vai ser falsidade ideológica? E quando o falso recai sobre um documento particular, vai ser crime de falsidade de documento particular ou vai ser falsidade ideológica? A grande pergunta é, em primeiro lugar, tem diferença? Tem. Senão seria tudo um crime só, né? Senão nós não teríamos o artigo 297, o artigo 298 e o artigo 299. Segunda questão, tudo bem, tem diferença, mas é importante diferenciar e saber a diferença? É. Primeiro, porque cai em prova. Segundo, porque as penas são diferentes, não é verdade? Falsificação de documento público é o mais grave. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. E se for um funcionário público provalecido,
essa pena ainda é aumentada em 1/6. Depois nós vamos ter falsificação de documento particular do 298, que a pena é de reclusão de 1 a 5. E multa. E nesse, tudo bem, não há o aumento de 1/6 do funcionário provalecido. Mas a falsidade ideológica, ela tem 2 penas, a depender da natureza do documento que a falsidade incide. Se for em documento público, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. E se for um funcionário público provalecido ou falsificação em cima de assentamento de registro civil, é aumentada em 1/6. Se a falsificação ideológica incidir sobre documento particular, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa, mais aumentada de 1/6 se for funcionário público provalecido ou a falsidade ideológica recair sobre falsificação de assentamento de registro civil. Então a gente precisa saber a diferença do 297 e do 298 para o 299. O fato, meus amigos, é que eu coloco os 3 aqui. Artigo 297. Artigo 298. Artigo 299. O 297 e o 298, a gente chama eles de falsidade material. Ok? O 299 a gente chama, obviamente, de falsidade ideológica. Todavia, e isso eu gostaria de chamar muita atenção de vocês, é que os 3 são modalidades de falsidade documental. Porque o 297, o falso incide sobre um documento. O 298, o falso incide sobre um documento. E o 299, o falso incide sobre um documento. Então, como é que a gente faz para entender isso? Pessoal, entendam o seguinte: o 297 e o 298, eu vou fazer uma chavezinha agora para esse lado. O vício, a falsificação, se dá na forma. Certo? Se dá nos requisitos para a confecção do documento. Então, por exemplo, pessoal, quando eu estou na minha casa e eu decido fabricar um passaporte, o meu crime é de falsidade material. O passaporte, ele é um documento público. Ele serve como identidade, concordam comigo? Dessa maneira, pessoal, se eu falsificar um passaporte, se eu em casa fabricar um passaporte,
ou se eu em casa resolver botar objetos, informações dentro desse passaporte, eu estou cometendo o crime do artigo 297. Peguem o 297 aí. Lá diz claramente, né? Falsificar no todo ou em parte documento público. Nesse caso é a contrafação, ou seja, eu fabrico, como eu dei o exemplo, fabrico um passaporte. Ou ainda, segunda parte, ou alterar documento público verdadeiro. Ou seja, eu mexo nesse passaporte verdadeiro. Se deram conta? Isso é falsidade material. Eu crio um cartão de crédito ou um cartão de débito. Eu incido na falsidade material do 298. Porque eu estou mexendo no quê? Na forma, no requisito. Se eu assino, falsifico uma assinatura em um documento, isso já caiu muito em prova. Falsificar a assinatura em documento. Isso caracteriza, meus amigos, falsidade documental, porque eu estou alterando um documento verdadeiro. Se for público, falsificação de documento público. Se particular, falsificação de documento particular. Ok? Agora, um outro exemplo, tá? Vamos pegar agora do 299, falsidade ideológica. Aqui, meus amigos, eu vou puxar a flechinha para baixo. Agora, o vício não está no documento. O documento ele é perfeito. O documento é perfeito, mas ele é perfeito materialmente. Bom, professor, mas se o documento, na falsidade ideológica, é perfeito materialmente, onde é que está o vício? Falso é o conteúdo. O conteúdo, o teor do documento é falso. É por isso, meus amigos, que o crime de falsidade documental, aliás, falsidade documental todos são, o crime de falsidade material, ele exige perícia. É um crime que a gente chama de crime transeunte, ou seja, é um crime que não é um crime não transeunte, aliás, crime que deixa vestígios. É preciso um laudo pericial para mostrar que aquele documento foi manipulado, porque o vício está na forma. Agora, da falsidade ideológica, não cabe perícia. Por quê? Porque o documento está perfeito. O documento está impecável. Não existe falha nenhuma nele.
Essa é a diferença. É o teor que foi deturpado. Aí vem uma questãozinha. Vamos imaginar que um sujeito, ele subtrai várias pastas de avaliações de uma empresa e começa a preencher esses fichários com elogios para beneficiar um amigo que trabalha nessa empresa. Olha o exemplo que eu estou dando. Um sujeito entra numa empresa, numa firma, certo? Ele entra numa firma, lá ele subtrai, ele furta fichários em branco e preenche esses fichários, esses formulários, com elogios, com a finalidade de ajudar um amigo que trabalha nessa empresa. Qual é o crime que esse sujeito cometeu? Ele cometeu falsidade material, que nesse caso seria particular, de documento particular, ou ele cometeu falsidade ideológica? Para saber, nós temos que saber se aquele documento está perfeito materialmente. E para estar perfeito materialmente, é preciso, dentre outras coisas, o quê? Que o indivíduo que preencheu o documento tenha o quê, meus amigos? Legitimidade para isso. Aquele indivíduo que estava de posse dos documentos, dos fichários, ele era o responsável por preencher essas fichas? Se a resposta for não, e ele preencheu, significa que esses documentos têm vício na forma. Um dos requisitos, que é a legitimidade da pessoa para preencher, não existiu. E nesse caso, então, a falsidade é documental. Se é documento particular, artigo 298. Ok? Agora, se o sujeito tem autorização para criar o documento, mas falsifica o seu conteúdo, aí nós vamos estar falando de falsidade ideológica. Suponhamos que o próprio funcionário da empresa, que tem legitimidade, autorização para preencher os fichários de avaliação, e ele começa a preencher informações inverídicas sobre ele, por exemplo, para obter vantagem, lembram do dolo específico? Para obter vantagem na empresa, como por exemplo uma promoção, ele vai estar cometendo falsidade ideológica, porque o documento formalmente está perfeito. O documento está impecável. Mas o conteúdo ali, substancialmente, ele é falso. Ou ele não corresponde à verdade, ou ele não deveria constar ali e está constando. Vocês imaginem um professor na faculdade, ele está na sua mesa na sala de aula e um aluno do lado percebe que está rodado por falta. Onde é presença, está um pontinho. E nas faltas está um quadradinho em branco. O professor vai até a porta conversar com o aluno.
E o aluno que está do lado ali aproveita esse momento de distração do professor e coloca um pontinho a mais em um dia qualquer ali. Pronto, ele já estava, antes ele estava rodado por falta, agora não está mais. Agora vocês são capazes de me responder. Nesse caso, esse aluno, ele cometeu falsidade material ou ele cometeu falsidade ideológica? Claro, meus amigos, ele cometeu falsidade material. Ele é o responsável por aquele caderno de chamadas? Ele pode colocar faltas, presenças, alterar notas? Não. Tudo que ele fizer ali, ele está alterando o documento verdadeiro. Isso é falsidade documental. Se é de uma instituição pública, é falsificação de documento público. Se é de uma instituição privada, é falsificação de documento particular. Sim, vocês agora estão espertos. E se é o próprio professor, que por um aluno ser muito amigo, e aquele dia é o último dia de aula, se ele falta, ele roda por falta, e ele não compareceu, o professor decide colocar uma presença ali. O documento é legítimo, o documento é verdadeiro, ele tem atribuição, aquela pessoa tem autorização para manipular o documento e insere dado falso. Agora nós vamos ter a figura da falsidade ideológica. Então, como é que eu posso resumir isso que eu acabei de explicar aos senhores? De uma forma muito simples, pessoal. Na falsidade documental, pode ter certeza que a forma do documento é viciada. Ou seja, ou não foi feito, confeccionado como deve ser feito, ou quem manipulou não tinha atribuição para isso, não tinha legitimidade, autorização. Certo? Já na falsidade ideológica, não, o documento é perfeito materialmente. Por isso, pessoal, que falsidade ideológica leva outros nomes também. Pode vir na tua prova. Pode vir na tua prova como falso ideal. Pode vir na tua prova como falso moral. E pode vir na tua prova como falso intelectual. Tudo isso são sinônimos de falsidade ideológica. Certo? Ah, professor, o próprio sujeito tem que fazer isso? Não. Daqui a pouco, ele faz alguém colocar num documento. O exemplo clássico, né, pessoal, é o seguinte: o sujeito está desgostoso com o seu casamento e em um determinado registro civil ele acaba dizendo, mentindo para o funcionário que é solteiro, para prejudicar depois a distribuição de bens numa futura separação. Isso vai ser o quê? Isso é falsidade ideológica. Por quê, pessoal? Por que é falsidade ideológica? Porque o documento, aquela escritura, aquele registro é legítimo. E quem está manipulando ele é autorizado para isso. Só que o sujeito fez com que constasse uma informação falsa. Ok? Cuidem isso, então, muito cuidado com esse detalhe que eu acabei colocando aqui para vocês também.
Mais um cuidado, pessoal. Outro cuidado importante aqui, tá? Deixa só eu apagar, que eu vou incluir aqui para vocês. Feita essa diferenciação, eu tenho certeza que ninguém mais vai errar. A gente tem que cuidar com o seguinte agora, ó. A falsidade ideológica versus a JG. Já andou caindo em prova. Falsidade ideológica versus AJG. O que é, meus amigos, AJG? A JG é assistência judiciária gratuita. O que acontece, pessoal? A AJG, ela muitas vezes pode se dar por uma simples declaração. A pessoa não tem condições de arcar com as custas de um processo. Então, na petição, ela vai botar lá num parágrafo: declaro, estou solicitando assistência judiciária gratuita, pois não tenho condições de arcar com as custas processuais sem privar a minha família da subsistência, por exemplo. E aí vem a grande questão. Aí vem o grande detalhe. E se por acaso essa pessoa estar mentindo? Certo? Ou seja, ela faz, por exemplo, o advogado colocar isso na petição, e o advogado é legítimo, tem autorização de botar isso naquele documento, naquela petição, e aquela declaração acaba sendo um documento, e depois se descobre que essa pessoa tinha plenas condições de arcar com as custas do processo. Desculpem. Caracteriza a falsidade ideológica? Resposta: não há. Não há. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Eu estou querendo dizer que se o juiz perceber que esse sujeito inventou, que esse sujeito manipulou, que esse sujeito faltou com a verdade, ou seja, que não caracteriza aqui a necessidade da assistência judiciária, isso não caracteriza a falsidade ideológica. Primeiro, onde é que está a lei que diz que basta declarar isso no processo? É a Lei 10.060 de 50. Então, eu vou pegar ela aqui. Lei 1060 de 50. Venham comigo. Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. Aí a gente vai lá para o artigo 4º. O artigo 4º, amigos, foi revogado pela Lei 13.105 de 2015. Nós vamos nele. É o Código de Processo Civil. Ele passa a regular. Ali vai ter um artigo, tá, que vai dizer que basta dizer ali que não é possível arcar com as custas do processo sem prejudicar a subsistência. Enfim. Só que o mesmo Código de Processo Civil vai dizer que se o juiz perceber que é falho, que é mentira, ele pode, por exemplo, indeferir o pedido.
Se deram conta? Ele tem esse poder, ele pode indeferir o pedido. Mas tem previsão legal de poder aumentar em até 10 vezes o valor das custas processuais como punição por ter tentado enganar o judiciário. Então, por esses motivos, por essas razões, pessoal, é que não há, certo? Não há aqui falsidade ideológica na declaração de pobreza para fins de assistência judiciária gratuita. Cuidem esse detalhe. Dando sequência ainda em relação à falsidade ideológica, pessoal, cuidem por um detalhe também importante, tá? Falsidade ideológica e petições. Falsidade ideológica e petições. Já vou adiantar aos senhores. Petições não estão abrangidas. Petições não estão abrangidas, pessoal. Então não há falsidade ideológica nas petições. Por quê? Porque, meus amigos, petição não é documento. E o que a gente já aprendeu? Nós aprendemos que a falsidade ideológica incide sempre sobre um documento. Materialmente perfeito? Sim, mas um documento. Petição não é documento. Na petição, meus amigos, vão existir o quê? Alegações. E essas alegações ficam a critério do judiciário julgar, apreciar, ou algum órgão administrativo julgar. O STJ, então, ele já pacificou o entendimento nesse sentido de que se são atribuições, se chegam deliberações para a esfera administrativa apreciar ou o judiciário, cabe a eles apreciar e não isso caracterizar a falsidade ideológica. Certo? Já documento, amigos, não visa... já os documentos, eles visam provar uma situação. A petição não. A petição não visa provar. Na petição, tu já tem que juntar uma prova. Por exemplo, eu sou um motorista. Um policial me para e pede a minha CNH. A CNH, quando eu apresento ao policial, isso está provando, amigos, que eu sou um condutor. Não interessa para o policial o conteúdo para demonstrar que eu sou condutor. Certo? Ter a CNH mostra que eu sou motorista. Petição é diferente. Petição exige o que? Vai exigir uma diligência de quem for apreciar e essa pessoa tem que conceder o que está na petição ou negar, permitir ou negar. Já o documento, tu não permite ou nega o documento. Por isso que falsidade ideológica vai incidir, meus amigos, se for, cuidem isso, certo?
em documento, não em petição. Seguindo, já entrando numa etapa final. Prezados, existe uma coisa muito importante que eu quero que vocês cuidem agora, que é a questão do núcleo do tipo. Nós podemos dividir a falsidade ideológica em duas condutas. Então eu vou botar assim. Primeira conduta. Segunda conduta. Certo? A primeira conduta, pessoal, é com o verbo omitir. Se vocês pegam o artigo 299 do Código Penal, lá vai estar bem claro, é o primeiro verbo, né? Omitir em documento público ou particular. Omitir declaração que dele devia constar. Certo? Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A gente chama essa modalidade de crime omissivo próprio ou crime omissivo puro. É com a omissão. Por exemplo, pessoal, o indivíduo que não comunica na hora de uma promessa de compra e venda de um imóvel que há uma hipoteca desse imóvel. Certo? Esse é um exemplo clássico. Na omissão, certo? Tu não comunica um fato que tem relevância jurídica e vai gerar uma vantagem para ti ou um prejuízo para alguém. O exemplo clássico que eu estou trazendo para vocês, então, é esse. Certo? Muito cuidado quanto a isso. Eu omiti uma informação relevante. Agora, a segunda conduta. Aí nós vamos ter o seguinte, pessoal. Nós vamos ter falsidade ideológica, FI. Desculpe, direta ou imediata. Como nós podemos ter falsidade ideológica indireta ou mediata? Aqui está. Qual é a diferença, pessoal? Qual é a diferença? A direta ou imediata é quando o próprio indivíduo insere. Ele mesmo insere uma declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Um exemplo, vamos supor que o sujeito, com a finalidade de ser aprovado num concurso para professor de uma universidade federal, ele coloca no seu currículo Lattes que é doutor em Direito.
Concordam que o currículo Lattes é um documento que busca comprovar certas coisas? E vocês concordam comigo que o autorizado a mexer nesse documento é o próprio proprietário dele? Então o documento ele é materialmente perfeito. Só que o sujeito insere ali uma informação sobre um fato que tem relevância no mundo jurídico, porque cria, por exemplo, um fato jurídico, mas altera a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Ele não é doutor em direito. Fez isso para conseguir a vaga no concurso. Já a falsidade ideológica indireta, pessoal, é o fazer inserir. O indivíduo, ele mesmo, ele não insere nada, mas ele faz com que terceiro coloque ali. Então, por exemplo, um oficial de justiça bate na porta do sujeito para buscar um veículo, objeto de busca e apreensão, porque no divórcio o juiz deu o veículo para a esposa, ex-esposa. O sujeito diz, olha, o veículo não está mais comigo, foi objeto de furto. E assim o oficial de justiça coloca no mandado de busca e apreensão essa informação. Nós vamos ter uma falsidade ideológica aqui, imediata ou indireta, porque ele fez inserir. E o oficial de justiça era o responsável por aquele mandado de busca e apreensão. O documento está perfeito, está impecável. O conteúdo acabou ficando falso, se tornando falso. Lembrando, pessoal, agora para terminar, para que a gente possa encerrar realmente a falsidade ideológica, eu quero apenas passar com vocês aqui 3 informaçõezinhas, tá? A primeira, o fato tem que ser juridicamente relevante. Se chegar, por exemplo, funcionários do IBGE na tua casa e tu disser que é proprietário de 5 terrenos na Lua e dono de mais 4 estrelas, e ele colocar isso lá na ficha dele, isso não vai caracterizar a falsidade ideológica, porque não há aqui idoneidade. Isso é crime impossível, certo? Absoluta ineficácia do meio, absoluta impropriedade do objeto. Então, cuidem esse detalhe. Primeiro, certo? O fato tem que ser juridicamente relevante. Segundo, amigos, se isso caracterizar um ato grosseiro, que a olho nu se perceba o absurdo, é crime impossível. E terceiro, como é que fica a situação de um papel assinado em branco? Depende. Se quem recebe o papel assinado em branco, tá, tem legitimidade para preenchê-lo e coloca informações inverídicas, é falsidade ideológica. Se quem recebe esse papel assinado em branco, esse documento em branco, não tem legitimidade, foi, por exemplo, objeto de furto, de apropriação, e coloca informações ali, o vício está na forma. E aí nós vamos ter falsidade documental. Certo? Cuidado em relação a isso. Bom, assim a gente vence o crime de falsidade ideológica, certo? Os outros crimes de falsidade documental, alguns têm um pouquinho mais de importância, outros menos importância, ok? Nós vamos analisar eles, mas isso já é assunto para uma próxima aula. Agora é hora do cafezinho, do chazinho, daqui a uns minutinhos então estamos de volta. Certinho? Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.